Olá, precioso buscador ou buscadora. Nessa experiência, eu quero te conduzir a uma importante mensagem sobre como falar com o universo. A intenção dessa mensagem é te ajudar naturalmente a criar uma forma de se conectar, de se comunicar, perguntar e receber respostas do universo, de forma que você possa sentir o poder que ele tem. Será que existe uma maneira de ter uma conexão com o universo de um jeito que você realmente entenda? Como você deve fazer para ouvir o universo e tudo o que ele tem a te dizer? E como as conversas com o universo podem ser uma excelente ferramenta para a melhoria da gestão emocional e reforço para a sua autenticidade? É sobre isso que vamos conversar e procurar responder nos próximos minutos. Eu estou Flávio Moreira, especialista em perguntas, e eu quero ajudar você na melhoria da gestão emocional que te torna mais autêntico, vivendo mais a sua essência. Já faz muito tempo que eu passei a compreender um pouco melhor sobre o poder do universo. Eu precisei passar pelas minhas próprias experiências para entender o quão poderoso são os nossos pensamentos, o quão fortes e determinantes são nossas palavras, e como nossas atitudes fazem a diferença. Nem sempre eu me importei com as palavras que seriam utilizadas por mim no dia a dia. Às vezes achava que alguns adjetivos e pensamentos que eu dirigia a mim mesmo não tinham nada de mais. Fazia parte da vida cotidiana pensar ou dizer aquelas coisas. Eu procurei sempre evitar dizer coisas que magoassem as pessoas e nem sempre eu consegui. Mas na grande maioria das vezes eu me esforçava bastante para não magoar alguém intencionalmente. Em certas vezes eu acertei, e em outras eu não acertei. Mas eu sempre procurei seguir a cartilha da boa educação, do entregar o que a minha consciência permitia em cada momento da minha vida, sobre empatia. Embora eu fizesse isso, mesmo tendo uma preocupação na relação com os outros, hoje eu percebo que nem sempre tive essa preocupação tão clara em relação ao que eu pensava e dizia para mim mesmo. E quando eu faço um retrospecto para pensar nos acontecimentos dos últimos anos da minha vida, na minha atual existência, eu percebo quantas coisas eu poderia ter dito com mais atenção ao pensar e ao dizer coisas para mim mesmo. Buscador ou buscadora, nós temos uma poderosa ferramenta de criação: o pensamento. O pensamento cria, e ele é poderoso por isso. E o pensamento pode criar o que quiser. Começa na imaginação, mas quanto mais emoção colocamos naquele pensamento, mais ele vai plasmando e densificando até manifestar o que foi imaginado. Existe uma coisa que todos nós temos a capacidade de fazer: o diálogo interno. E é justamente isso que nos conecta ao tema do que estamos conversando nessa experiência: falar com o universo. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo e veja se você já não passou por algo assim antes. Quantas vezes na sua vida, na sua infância até a vida adulta, você pensou insistentemente sobre um determinado assunto? Algumas coisas que você gostaria que acontecessem, algum objetivo que você queria alcançar, uma pessoa com quem você gostaria de falar ou conhecer, uma viagem que gostaria de realizar, uma comida que gostaria de comer, uma sorte que gostaria de ter. E de repente, pum, lá estava aquilo pelo que você estava tão obcecado acontecendo. E de uma forma que você simplesmente ficou se perguntando depois: nossa, era justamente isso que eu queria? Como foi que aconteceu? Eu estava pensando justamente nisso. E se alguém fizesse um favor relacionado ao que você tanto queria, mas não esperava que aquilo chegasse até você daquela forma, você se dizia: como você adivinhou? Era exatamente isso que eu queria. A pessoa te surpreendeu,
De repente, a coisa toda aconteceu de maneira que você não esperava e nem imaginava, mas se materializou. Tornou-se real, como nós costumamos falar. O que será que aconteceu? Que magia terá sido essa na qual você pensou e de repente, simplesmente aconteceu? Buscador ou buscadora, eu posso garantir a você, não houve nenhuma mágica. Não houve algo que veio do nada e te entregou aquilo. O que simplesmente aconteceu foi algo que pode ser explicado pela física, o que é conhecido como o colapso de uma função de onda. Existe um magnetismo em tudo. Atraímos e repelimos todas as coisas de acordo com a nossa vibração. E pensamento é energia. Todo pensamento carrega uma vibração. Mas de que frequência? Isso irá depender da qualidade do seu pensamento. Se for um pensamento elevado, que desperta as mais elevadas emoções e níveis de consciência, há um tipo de qualidade nisso, e irá atrair, por magnetismo, as coisas afins, aquelas que possuem o mesmo nível elevado de vibração, porque assim é, e essa é a lei natural. E o mesmo acontece se a qualidade de pensamento é de baixa vibração. Esse tipo de pensamento irá atrair as mesmas coisas que vibram também nessa frequência. E ambos os dois exemplos que acabei de te dar são sobre o que nós conhecemos como lei da atração. Você atrai aquilo que você vibra. E em ambos os casos, você está conversando com o universo. Você sabia disso, buscador ou buscadora? A conversa com o universo não ocorre apenas quando você intencionalmente se senta em um lugar tranquilo e começa a meditar ou a orar. Nós estamos constantemente e a todos os instantes de nossas vidas dialogando com o universo. Essa conversa acontece mentalmente no diálogo interno que temos com nós mesmos. Acontece nas palavras em que dizemos para os outros, para nós mesmos, verbalizando isso ou não. Esse diálogo acontece nas atitudes e comportamentos que temos diante das situações, das dificuldades, dos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de euforia e paz e também nos momentos de contemplação. A maneira como pensamos, sentimos, falamos e agimos é a conversa que temos com o universo o tempo todo. O universo ele já está nos ouvindo. Mesmo quando achamos que não estamos falando com ele, mesmo que a conversa seja direcionada a outra pessoa, isso pouco importa para o universo, porque o universo apenas é. E isso é tudo o que existe. O universo é mental, está dentro da mente do todo. E essa mente cria, tudo gera. E essa é uma das leis universais. E assim como o todo cria a partir de uma mente infinita e incompreensível ainda para nós, assim nós também fazemos. Nós estamos criando o tempo inteiro. A diferença é que fazemos nossas criações em um nível, em um degrau bastante inferior em relação ao todo. Pois nós viemos dele. Nós somos sua criação, com o poder de criarmos com ele, o casal criador. Por isso, nesse exato momento, e mesmo depois que nós terminarmos essa experiência, você e eu continuaremos conversando com o universo. Nós estamos nele. E ele está em nós. Portanto, já estamos conversando com o universo. Agora que nós já compreendemos isso, acho que podemos fazer essa pergunta de uma outra forma. A pergunta não deveria ser como conversar com o universo, e sim, qual a qualidade da conversa que você está mantendo com o universo. O universo entende
e compreende frequência. Daí a importância qualitativa dos pensamentos, das palavras, sentimentos e ações, para entender qual a frequência que estamos utilizando para nos comunicarmos com o universo. É como uma estação de rádio ou a sintonia à TV em um determinado canal. Numa analogia bastante simplória e grosseira, o universo seria o aparelho de rádio ou de TV. O botão do controle remoto da TV ou do rádio são os moduladores da frequência. Ele vai dar a direção do canal ou estação de rádio que você quer assistir ou ouvir. As suas mãos, dedos e desejos por uma determinada programação são a mente. Pensamentos e ações direcionando o botão para a frequência da qual você quer se sintonizar. Eu falei sobre rádio ou TV, mas a mesma comparação pode ser feita com canais que você assiste no YouTube, ou os podcasts que você ouve, ou a que músicas você sintoniza. A comparação, seja ela qual for nesse caso, traz o mesmo aprendizado. Nós escolhemos em que frequência queremos vibrar. Cada estação de rádio, cada canal do YouTube, cada canal da sua TV são como se fossem suas emoções. A forma que você escolhe reagir à dificuldade ou a uma facilidade diz sobre a frequência que você prefere vibrar emocionalmente. Ser grato na facilidade é muito mais fácil. Mas ser grato nos momentos de dificuldade, será também fácil assim? E ver o lado bom das coisas nos momentos mais difíceis? E entregar um sorriso ou atender muito bem uma pessoa quando o seu dia parece não oferecer motivos para sorrir? Esse é um desafio humano. Entender o que o universo quer nos dizer, principalmente nos momentos mais desafiadores, quando o fundo do poço parece nos ser uma realidade. Por magnetismo, nada acontece nas nossas vidas que já não seja próprio da vibração em que estamos. Já tive a oportunidade de presenciar pessoas que passaram dias, semanas, meses ou anos verbalizando constantemente o medo, preocupação e afirmando que algumas coisas ruins iriam acontecer a elas, como questões financeiras e doenças. E mais cedo ou mais tarde, era exatamente isso que acontecia a elas. Elas já começavam a manifestar em pensamento e emoções certos acontecimentos que, hora ou outra, viriam realmente a se materializar. Às vezes, não estavam exatamente desejando que essas coisas acontecessem, mas ficavam verbalizando tanto que aquilo poderia acontecer, mesmo que não tivessem nenhuma evidência disso. Uma insistência numa ideia, num pensamento e palavras de baixa vibração, que jogavam contra elas mesmas ou com pessoas próximas a elas. Era o mental criando, a força criadora do pensamento materializando pouco a pouco o que a pessoa colocou como uma intenção forte de emoção, mesmo sem nem dar conta. Não contentes e satisfeitas com aquilo ter acontecido algumas vezes, elas repetem o mesmo hábito de novo e de novo, sempre materializando vidas que não gostariam de ter, mas que reforçam nas suas palavras, pensamentos e comportamentos, principalmente por meio da reclamação. E essa é uma maneira bastante sábia de entender o que o universo está tentando nos dizer. Todas as vezes em que reclamamos, estamos reforçando aquilo para acontecer de novo e mais ainda. O significado da palavra reclamar é basicamente este: clamar de novo. E lembra, falamos que o universo entende frequência, e a reclamação é uma frequência. Uma frequência que mostra que você quer mais daquilo de novo. Por mais que sua intenção não seja essa, é isso que você está pedindo ao universo. Seja verbalizando, seja em pensamento ou sentimento. E essa é a lição número 1, que responde a uma de nossas perguntas do início dessa experiência. Entender o que o universo quer nos dizer.
Se você tem só reclamado e está vendo as mesmas ou novas dificuldades acontecerem de novo na sua vida, o universo está te dizendo: tome isso de novo, pois é exatamente isso que você tem me pedido com sua frequência. E junto com isso, ele também está procurando te passar um ensinamento que é: se você está obtendo os mesmos resultados indesejados, se você está vivendo as mesmas situações tão difíceis, qual seria a frequência que você deveria buscar se sintonizar nesses momentos? E quando você para pensar a respeito disso, conscientemente, você se conecta com o universo de uma forma única. Você faz uma conexão com o seu universo interior, que já tem todas as respostas sobre isso. E você as encontrará no silêncio. Talvez você já tenha ouvido falar naquela expressão: joga para o universo. O que essa expressão de fato quer dizer não é colocar a sua responsabilidade para o universo resolver. Tampouco sobreviver de forma ilusória, acreditando numa salvação vinda de algo fora de você. O que essa expressão realmente quer dizer é: faça a pergunta, deixe a resposta vir, compreenda-a e aceite-a. Nem sempre a resposta chegará na hora em que você quer. Mas quando ela vier, se você estiver atento, você vai saber. Ela pode vir numa forma de uma conversa com alguém importante para você. Ela pode vir numa leitura de um livro que você está fazendo. Ela pode vir num convite inesperado, num encontro inusitado. Pode vir na letra de uma música que você está ouvindo, num vídeo que você está assistindo. Pode vir numa meditação ou num momento de inspiração, como um insight que muitas vezes nós nos acostumamos a chamar de veio do nada. O universo fala conosco das mais diversas formas. E ele fala por frequência. E estamos repetindo demais sobre isso nessa conversa, não é mesmo? Por que será? É preciso estar atento aos sinais que vêm do universo para compreender o que ele te diz. E todas essas coisas dadas como exemplos são possíveis sinais vindas do universo para entregar as respostas que você tem pedido. É a forma que ele se comunica com você. É preciso estar sintonizado. É viver a vida pensando nela, raciocinando o viver de forma consciente, no máximo que puder, sempre atento ao que está tentando ser dito. E é por isso que a conversa com o universo é essa incrível ferramenta para a melhoria da gestão emocional e autenticidade. Porque à medida que você pratica estar atento aos sinais, às conversas que o universo mantém com você, você vai percebendo respostas que te ajudam a ter maior tranquilidade frente às adversidades. Sim, porque as adversidades e problemas não param de existir. Aliás, são elas que nos impulsionam para o progresso, uma outra lei universal. Portanto, precisamos das adversidades nas nossas vidas, não para sofrer, mas para progredir, avançar e evoluir. É isso que nos impulsiona. Porém, a nossa postura muda frente aos problemas quando estamos mais perceptíveis aos sinais do universo. Quando nós os compreendemos e aceitamos, ao invés de ficar guerreando contra eles e negando os acontecimentos. É um despertar que leva à maturidade. Vamos transmutando da atitude agressiva, infantil, negacionista, para uma atitude mais compreensiva, madura, amorosa, frente às dificuldades. E essa sintonia com o universo, um universo que parece um negócio tão fora de nós, tão distante de nós, que parece estar no céu. Na realidade, esse grande universo que nos traz respostas está dentro de nós. Somos nós. E é por isso que essa sintonia com o universo, na realidade, é uma sintonia com nós mesmos. Respostas que estão em nós.
E rapidamente, e apenas de forma resumida, 2 histórias minhas para você. A primeira história é que eu tive um exemplo em minha vida de uma fase em que pedi inconscientemente para viver uma história de impacto na minha vida, porque eu desejava realizar um trabalho específico. E eu não especifiquei ao universo o que seria essa história de impacto, nem pedi categoricamente para que ela acontecesse, mas ficava me dizendo: como eu vou fazer isso se nem tenho uma história forte para contar aos outros? Como posso ajudar os outros assim? E meses depois, uma história de forte impacto aconteceu na minha vida. E com ela, vieram grandes dificuldades, problemas e desafios diversos. Coisas que nunca imaginei vivenciar na minha vida, pois eram muito fora do que sempre tinha vivido até então. E eu sofri muito com tudo o que estava acontecendo. E precisei de um bom tempo para ressignificar muitas coisas para mudar. E aí, foi preciso me perguntar naquela altura: o que o universo estava tentando me ensinar com aquela fase estranha? A segunda história é que em um outro momento, bem diferente, eu passei por uma outra adversidade, muito mais branda, porém que mexia e impossibilitava muito o projeto em que eu estava envolvido. Porém, naquela fase, eu percebi que já havia vivido dificuldades maiores antes. Eu já sabia o que deveria fazer para lidar melhor com tudo aquilo. E o melhor de tudo, eu sabia o que precisava ser feito para solucionar o problema. A solução veio no tempo em que deveria, da forma que precisava e de um jeito bastante inesperado. Eu simplesmente passei pelo problema com serenidade, passando os apertos sem esperar por um salvador, sem me vitimizar e muito menos sem prejudicar a ninguém. Eu apenas continuei em ação, buscando a solução de forma calma e serena. E quando menos esperava, estava resolvido de um jeito surpreendente. Qual das 2 histórias você acha que mostra que eu compreendi um pouco melhor como funciona a conversa com o universo? Na primeira história ou na segunda história? O universo ensina e ele conversa conosco por frequência. Se você curtiu essa experiência de aprendizado e fez sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Na descrição do vídeo, você encontrará um link que te leva até a Perfeita Harmonia, o primeiro clube de assinaturas do meu programa para buscadores do conhecimento interior, chamado Perguntas Simples. As inscrições já estão abertas para você fazer parte de um pequeno grupo de outros buscadores que escolhem de 2 a 4 projetos de vida e se encontram semanalmente, entre 6 e 12 meses, para desenvolver o senso de presença em cada etapa até chegar aos seus objetivos essenciais. Você escolhe quais são as suas 2 ou 4 prioridades na vida pelos próximos 6 ou 12 meses. E toda semana, por esses períodos, nós vamos nos encontrar em dupla ou grupo de até 3 pessoas para canalizar suas emoções em direção ao seu objetivo essencial, preservando o senso de presença e vivendo o agora, sem pressa para chegar no objetivo, mesmo que ele tenha uma data definida. Porque a vida só acontece no agora. Escolha a categoria de plano que mais faz sentido para você nesse momento, ou entre em contato comigo no botão que estará lá na página para que eu possa sanar suas possíveis dúvidas. Venha fazer parte do grupo de buscadores que querem viver com presença e entendem que os resultados são uma consequência natural da busca. Busque conhecimento, e este te libertará.